Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, o retorno do FIES pode acelerar o processo de recuperação das empresas de educação. Você gosta das empresas de educação? Esteja atento. O retorno do FIES pode beneficiar sensivelmente as empresas de educação que têm ações na Bolsa de Valores. O setor de educação ele pode se recuperar e se recuperar com uma dinâmica muito interessante, impulsionados pela retomada do volume de recursos aportado no FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Isso consta de um relatório divulgado semana que passou pelo Morgan Stanley, banco de investimentos americano. Segundo o relatório do Morgan Stanley, o FIES pode ser um catalisador, um impulsionador muito positivo em uma indústria barata que carece de catalisadores. O comentário do Morgan Stanley veio exatamente após declarações do ex-presidente Lula que, sobre uma perspectiva de um novo governo, o programa de financiamento educacional voltaria com força, em caso, considerando este cenário de um governo novo do ex-presidente Lula. O time de research do Morgan Stanley lembra que o programa foi um divisor de águas no passado e agora pode ser um importante catalisador relevante para um setor que foi rebaixado para múltiplos muito baixos, os mais baixos de todos os tempos, oferecendo uma recompensa de risco bastante atraente. Não há catalisadores diante de um cenário macro desafiador que justificasse uma estratégia mais focada neste segmento no médio prazo. Então, um fato novo modificaria sensivelmente essa análise e permitiria, sim, acreditar que aí há uma boa possibilidade, O Morgan Stanley vê como razoável a liberação de recursos, em torno aí de 18 bilhões de reais para 270 mil novos empréstimos e que isso teria um impacto bastante positivo nos preços, potencialmente encerrando a guerra de preços no setor e gerando uma melhoria de receita de aproximadamente 10%. Segundo estimativas do banco, esse aumento de 10% da receita implicaria em uma valorização de 20% no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, E um impacto ainda maior no lucro por ação, pois as empresas estão trabalhando com capacidade ociosa, podendo, portanto, capturar a receita incremental sem precisar investir muito em CAPEX ou OPEX. Então, os analistas acreditam que todo o setor educacional no Brasil se beneficiaria com mais FIES, principalmente, obviamente, as empresas que estão na Bolsa, porque elas capturariam uma boa parte destes contratos. Em um cenário de maior distribuição de crédito, os players com foco em volume devem ter a maior valorização, com o EBITDA crescendo entre 27% a 38% em 2028, após a fase aí de maturação do FIES. Também o Morgan Stanley aponta vantagens para os players focados em qualidade, com crescimento aí entre 15% e 20%. Mas se os empréstimos forem mais restritivos, eles podem se beneficiar mais devido ao perfil dos alunos. Então, se você está investido em empresas do setor de educação ou pensando em investir, esteja atento aos próximos movimentos, porque há indícios, sim, de oportunidades, sobretudo junto àquelas muito descontadas e que são bem administradas.
Quando comprar uma empresa, Clóvis, uma boa empresa, quando elas estão descontadas. É isso. Não há outro critério lógico. Olha, a WEG anunciou na semana que passou que vai investir 600 milhões na expansão da sua capacidade produtiva. Ora, os empresários da WEG, os controladores, os acionistas majoritários não estão, portanto, comprando o cenário de caos e de pessimismo da turma do Lexotan, a turma da bolha do pessimismo, a turma dos hards. Ó céus, ó vida, ó azar. Então a WEG anunciou e vai investir 660 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos. Mas não está o caos, o mundo, não seria a hora de segurar investimento? Não, a empresa não está entendendo desta forma. O mundo dos empresários não tem agenda para o pessimismo. As pessoas não entendem isso, fazer o quê? Né? Mas no ambiente corporativo, o pessimismo é uma coisa que não faz parte do dia a dia do empresário. O empresário é focado em soluções, inovações, geração de resultados, aumento de receita, redução de custos, aumento de margem de lucros, fusões, aquisições, associações, joint ventures, tecnologia, gestão de pessoas, formação de lideranças, estratégia, é isso que está na agenda do mundo corporativo. E o pessimismo? Na bolha do Lexotan. Na turma dos analistas aí, economistas de plantão, depressivos, deprimidos, Lexotan neles. Então, a WEG está dizendo que vai ampliar os prédios de fabricação de componentes e de logística de exportação. Também será construída uma nova fábrica dedicada a motores industriais e principalmente motores para atender o segmento de mobilidade elétrica. O projeto será realizado no Parque Fabril de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, cidade sede da empresa, e aumentará em até 25% a atual capacidade produtiva de motores. O cronograma de investimentos prevê a conclusão da nova fábrica no primeiro TRI de 2024, ou seja, já estamos ali, né, na porta desse primeiro TRI. O prédio terá aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída e será projetado de forma a permitir o aumento gradual e contínuo da capacidade de produção, de modo a atender às necessidades de expansão da empresa ao longo dos próximos anos. A WEG informou que o plano de investimentos inclui a atualização e modernização das fábricas de componentes e logística já existentes, totalizando uma ampliação de aproximadamente 23 mil metros quadrados de área para dar suporte à demanda projetada. Eu sei que aqui no canal nós temos inscritos que são da WEG. Se alguém puder dar um depoimento de como está a empresa, né, se posicionando para esses investimentos, para essa expansão, essa modernização. Tem também um projeto de indústria, né, 4.0, de uso de robótica, né, de fibra ótica, de 5G. Então, se alguém puder dar um depoimento, fazer um relato aqui de como estão as coisas aí, como a empresa está se posicionando e como a empresa está vendo os próximos anos, né, eu ficaria muito feliz. Então, por favor, me deem aí um feedback, se for possível. O UBS andou fazendo vários relatórios aí nos últimos dias e disse que o Brasil, a Bolsa Brasileira, né, despertou e que vai seguir descolada dos emergentes, né? As ações brasileiras, elas vão continuar superando seus pares emergentes, ancoradas na força da maior economia da América Latina, disse o UBS. Olha, muito bom o comentário, né? Estamos dizendo isso já há algum tempo. As ações brasileiras estão prestes a continuar superando seus pares emergentes, ancoradas na força da maior economia da América Latina e nas chances de que a eleição de outubro traga pouca disrupção na política fiscal do país, disse o UBS Global. O mercado acionário brasileiro despertou em 2022. O Brasil vai se beneficiar de preços de commodities mais altos por mais tempo e valuations muito atraentes, que não refletem as condições macroeconômicas e vulnerabilidade relativamente baixa à menor liquidez global.
o UBS destacou que espera que o índice MSCI Brasil supere entre 10% e 15% o índice MSCI Emerging nos próximos 12 a 18 meses. No acumulado do ano, o MSCI Brasil sobe mais de 4%, ante uma queda de 28% para o índice de referência para os mercados emergentes. Ainda assim, o índice negocia 6,1 vezes o lucro estimado, bem abaixo da média histórica de 10 anos, que sempre esteve aí próximo de 11,2 vezes, segundo os dados da Bloomberg. Ou seja, bolsa barata, bolsa com potencial de alta. É isso, é isso. O Brasil se posicionando bem. O Brasil se posicionando bem para 2023, 2024. Podemos ter uma tempestade perfeita no bom sentido. Alta de commodities, queda da taxa de juros, queda da inflação, aumento de demanda em outros países, países demandando mais os produtos Brasil. Olha, empresas desvalorizadas aqui, negociando a índices PL mais baixos do que a média histórica, empresas baratas, portanto, empresas menos endividadas, empresas mais lucrativas, com margens de lucro crescente. É possível ver aí uma tempestade perfeita positiva. Alta de commodities, né? Será que o Brasil vai ser a bola da vez? Será que chegou a nossa hora? Alta de juros em outros lugares, queda de juros no Brasil. O Brasil um pouco na contramão. Poderá surfar uma grande onda. Poderá surfar uma grande onda em 2023 e 2024. Tudo vai depender da inteligência do governo. Tudo vai depender da inteligência do governo. O que, obviamente, preocupa, porque a gente sabe que inteligência não é característica principal de nenhum governo brasileiro. Mas vai que, né? Uma lucidez faz com que as decisões mais importantes sejam as mais corretas. Olha, começo a ver muitas possibilidades, muita coisa positiva, né? Então, espera-se aí que quaisquer riscos fiscais, disse o UBS, decorrentes de eleição, sejam administráveis, graças ao equilíbrio que existe com relação ao Executivo versus o Congresso, independentemente do vencedor. Um outro gatilho para as ações é que, observando, né, o fim do aperto monetário que foi implementado pelo Banco Central, os operadores acreditam que a alta de fato chegou ao fim, que não vai haver mais nenhum repique altista, né, e que o Banco Central foi um dos primeiros a seguir esse caminho da alta de juros, a intensificar a luta contra a inflação, é o primeiro a interromper a continuidade da alta e provavelmente será o primeiro que vai abrir espaço para a queda, né? Vai ser o primeiro a abrir o espaço para a queda e existe aí o olhar do UBS de que este ciclo de flexibilização já comece no primeiro semestre de 2023. Olha, foi exatamente o que dissemos há alguns vídeos atrás, né? Que eu cheguei a compartilhar um post do um banco de investimentos, Opportunity, ele destacando que acreditava que a Selic só cairia no segundo semestre. Não compartilho dessa crença, não concordo, né? Assim como não foi surpresa para mim o interrompimento da alta nos 13,75. Dissemos isso há 30, 40 dias atrás, antes da reunião do Copom, já dizíamos isso, que seria uma burrice o Banco Central aumentar a taxa de juros, porque a inflação estava já regredindo, né? Os efeitos já estavam dados do ponto de vista da economia. E assim também não compartilho dessa ideia de que a taxa de juros só vai cair no segundo semestre de 23.
Eu estou nessa linha do que o UBS está afirmando. Acredito na queda no segundo trimestre de 23. Quando do segundo trimestre? Vai depender muito da pegada da área econômica do novo governo. Qual vai ser a pegada econômica? Se for racional, se for séria, se for responsável, pode ser que já em abril ou maio a gente enxergue o primeiro corte da Selic. Em abril ou maio, o primeiro corte da Selic. Tudo vai depender dos indicativos da área econômica do novo governo, né? Mas eu estou trabalhando com este cenário do primeiro corte no segundo trimestre de 2023, ok? Ainda falando sobre expectativas, né, da economia, vale salientar que o IPCA 15 aponta uma contínua desaceleração nos preços. Em 12 meses, o índice chegou a 7,96% e não ficava abaixo dos 8% desde junho de 2021. Há, portanto, aí um movimento de correção para baixo do índice. Especialistas avaliam como positiva a divulgação do segundo mês de deflação pelo IPCA 15 em setembro e esperam a continuidade da desaceleração nas próximas medições. Para o economista-chefe da Suno, o Gustavo Sung, os efeitos dos juros altos e o arrefecimento dos preços das commodities, dos alimentos e dos combustíveis devem continuar contribuindo para a redução da inflação anualizada. A taxa de 12 meses chegou a 7,96% e o índice ficou abaixo dos 8%. Portanto, pela primeira vez desde junho de 2021. Né? Para a XP, o IPCA 15 surpreendeu, caindo abaixo da projeção e do consenso de mercado, por conta de uma redução dos bens de mercado, mas também houve surpresas do lado negativo, com destaque para leite e laticínios, passagens aéreas, carros novos e usados, cuidados pessoais e telecomunicações. As surpresas de alta foram mais concentradas especialmente em eletricidade. Esperávamos uma leve queda para o mês e a variação foi positiva. A incerteza ainda sobre a retirada da taxa de distribuição da base de cálculo do ICMS, por hora mantemos uma queda adicional no preço de energia em novembro, impactando em 15 pontos no IPCA, comentou a XP. A XP disse que, no geral, as notícias, né, são melhores do que o esperado e que acreditam em um viés de baixa para os próximos meses. Para o ano, projetamos o IPCA chegando ao final do ano em 6,1%, incorporando aí uma queda adicional no preço de energia elétrica em função das mudanças tarifárias e um aumento de 5% no preço da gasolina ao final do ano. O IPCA 15 veio praticamente dentro da projeção do banco original. Ele acredita que a queda no subitem comunicação reflete o tom mais duro da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, sobre as prestadoras de serviço de telecom. O repasse da redução das alíquotas de ICMS ao consumidor deveria ter sido efetuado desde o dia 23 de julho, segundo os parâmetros da Lei Complementar 194, mas algumas empresas optaram por oferecer serviços adicionais em substituição, o que não constava na proposta aprovada. Assim, a telefonia fixa e móvel, pacotes de acesso à internet e TV por assinatura sofreram deflação no período. O banco original chamou atenção ainda para a alta dos itens semiduráveis, em oposição à deflação de duráveis e não duráveis, influenciados por itens de saúde e vestuário. Em saúde, a alta foi de 0,94%. Ela é consequência da elevação nos preços dos planos de saúde e produtos farmacêuticos, que subiram bastante, viu? Foi um absurdo, uma vez mais, a alta dos planos de saúde. O Brasil é aquele país que ele é perfeitamente classificado como um país perverso. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo e esse imposto não retorna em benefício para a população.
E assim sendo, você tem que complementar, adquirindo coisas que deveriam ser ofertadas à população por serviços públicos, estruturas públicas, mas que são uma porcaria, e assim você precisa, se quiser ter algo decente, pagar adicionalmente, fora os impostos que você já paga. Um exemplo disso é a saúde. Quem vai para o SUS, pergunte se algum político deste, de norte a sul, leste a oeste, se tiver uma dor de cabeça, se vai para algum hospital público, veja se algum deles vão fazer consultas, exames ou intervenções cirúrgicas em algum hospital público. Resposta é não. E por que não? Porque eles não confiam na qualidade da estrutura, sabem que muitas vezes sequer vão conseguir vagas, não é? É isso. Então você tem que pagar um plano de saúde. Mas os políticos têm os planos de saúde pagos também pela sociedade. Então nós somos aqueles perfeitos otários que, além de pagar uma carga tributária elevadíssima, nós temos que pagar planos de saúde, temos que pagar escolas particulares, não é? E temos ainda que pagar com os nossos tributos os planos de saúde dos políticos. Então o brasileiro realmente é o verdadeiro pato. O verdadeiro pato é o brasileiro, né? Não tem como classificar o brasileiro, né? É isso aí, simples de classificar. Olha, não sei se vocês gostam de tênis, mas o tênis é um esporte que nos ensina muita coisa sobre estratégia, sobre resiliência, sobre saber resistir, não desistir. Enfim, é um esporte que é interessante para a gente acompanhar. E nós tivemos aí agora recente, no mês aí de setembro, o encerramento da carreira do Roger Federer. O Roger Federer, que é aí um dos maiores tenistas que nós já vimos, né? Tivemos recentemente também a aposentadoria da Serena Williams e agora do Roger Federer. E foi uma despedida marcante, né? Uma lenda do tênis, e foi muito interessante ver este momento de despedida com a presença do Rafael Nadal, porque ele esteve ao longo de toda a sua carreira rivalizando com o Roger Federer. E na despedida do suíço, eles fizeram uma disputa em dupla, né? E jogaram juntos, né? Jogaram juntos. E ao fim do jogo, o espanhol Rafael Nadal não segurou a emoção e ele chorou copiosamente durante as homenagens que foram feitas ao Roger. Foi emocionante de ver a cena, e o Nadal, ele disse o seguinte: parte importante da minha vida, falando sobre Federer, parte importante da minha vida. A dupla deu uma entrevista, o Federer e o Nadal, depois da partida, e de modo muito carinhoso, Nadal falou sobre o amigo suíço e também do que representou para ele a despedida deste símbolo, desse ícone do mundo do tênis. Ele disse: quando Roger deixa o tour, sim, uma parte importante da minha vida vai também. Por causa de todas as vezes que ele esteve ao meu lado, dou a minha frente em momentos importantes da minha vida. Então foi muito emocionante ver a família e todas essas pessoas. Não foram poucas vezes que eles estiveram frente a frente, ao todo foram 40 duelos, nos mais diferentes torneios e pisos, com 24 vitórias para Rafael Nadal e 16 para Roger Federer. Em grandes slams, foram 14 duelos com 10 triunfos de Nadal, sendo 9 destes confrontos valendo a taça do torneio, 6 ficando com Rafael e 3 com Roger. Perguntado sobre a relação pessoal dos dois,
chegou ao patamar de como é que chegou a um patamar de amizade tão forte, mesmo com tantos duelos dentro das quadras. E ele disse: não sei como chegamos a esse patamar ao longo dos anos. Nós estamos muito conectados, especialmente nos últimos 10 anos. Creio que aproveitamos a companhia um do outro. Temos muito passado para olhar, mas gostamos de passar tempo juntos. Eu sinto que qualquer tarde que passarmos juntos, o tempo não será suficiente para cobrir todos os tópicos, disse Roger Federer. Para Nadal, a maturidade dos dois, que entraram no circuito com uma diferença de 3 anos, Federer se profissionalizou em 1998 e Rafael Nadal em 2001. Ao longo dos 10 anos, isso fez com que eles se aproximassem e enxergassem as similaridades nas personalidades. Quando nós fomos envelhecendo, creio que a cada ano a relação pessoal foi ficando melhor e melhor. Penso que no fim das contas nós temos muito, muito em comum. Vemos a vida de maneira similar. Na quadra tivemos estilos completamente diferentes e isso também fazia da nossa rivalidade tão interessante. Roger Federer encerra a carreira como o terceiro maior campeão de grandes slams na história do tênis masculino, com 20 títulos, e vê o ex-rival e amigo liderar essa lista, tendo chegado a 22 conquistas, com 2 troféus que somou este ano. Novak Djokovic é o segundo com 21. É isso, uma despedida, mas é muito bacana ver esses momentos, né? Porque é muito interessante você ver dois atletas de alta performance, absurdamente competitivos, que se degladiaram tantas vezes, que poderiam ter uma inimizade absurda, mas trilharam o caminho da amizade. E certa feita Nadal disse que a presença de Federer era um desafio para que ele evoluísse, né? E que o outro tinha um papel enorme no seu crescimento e na sua evolução. Acredito que o Federer também deve ter pensado sobre isso quando o Nadal surgiu como um desafiante. Ele já tinha conquistado mais coisas quando o Nadal chegou. Enfim, veja, às vezes as disputas não precisam terminar em guerras, em inimizades, em desavenças irreconciliáveis. Às vezes as disputas podem se dar dentro da quadra, mas por trás disso pode ser construída uma relação sólida de admiração, de entendimento que o outro faz parte da sua própria evolução, que o outro lhe desafia, não é? E que quando você não está na final com ele, você acaba torcendo por ele também, porque você o admira. Então é isso que é o bacana da vida, né? Quando a gente consegue construir relacionamentos sadios, relacionamentos saudáveis. Isso é muito bom e é mais um exemplo do que o mundo dos esportes nos traz. Fica aí essa lição de vida de Roger Federer e de Rafael Nadal, né? Uma bela história do mundo do tênis, do mundo dos esportes para todos nós, né? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês foi o seguinte, olha, o IPO da Porsche está testando o mercado em uma das poucas ofertas relevantes do ano de 2022, né? As precificações das ações, elas aconteceram e começaram a movimentar a Bolsa Alemã agora, essa semana. E o que dizer? A oferta pública das ações da alemã Porsche, ela é um teste com relação ao apetite dos investidores, em um ano praticamente parado. A expectativa, portanto, é que a alta para a estreia da companhia de carros esportivos de luxo na Bolsa de Frankfurt deva movimentar mais de 9,4 bilhões de euros.
capital da Porsche foi distribuída em 911 milhões de ações, em referência ao seu modelo automotivo mais famoso. Esse número é dividido entre 455 milhões de ações preferenciais, 455 milhões ordinárias, sendo que apenas as ações preferenciais serão listadas. A controladora da Porsche, a alemã Volkswagen, ela colocou 12,5% das ações não votantes da companhia à venda. Então veja que esse modelo é um modelo de desenho que serve para a gente entender mais ou menos como vai acontecer o IPO da Vital, por exemplo, né? Quando acontecer por volta aí de 24, 25, você vai ter ações ordinárias, você vai ter ações preferenciais. É possível que todas as ações preferenciais sejam colocadas à venda, à disposição do mercado. É possível que não todas as ações ordinárias sejam colocadas, tão somente uma parte, pelos controladores, BTG e Oi. Enfim, é importante você se familiarizar com essa estratégia de como se dá um IPO, né? A holding das famílias Porsche e Pitt, a Porsche SE, que controla 31,4% das ações da Volkswagen, com 53,3% de suas ações ordinárias, no entanto, deve continuar no comando da montadora de luxo, uma vez que pretende comprar 25% do capital votante desta mais uma ação, com um prêmio de 7,5% sobre o preço de listagem das ações preferenciais. Analistas de mercado afirmaram que o preço das ações pode ir além dos 82,50 euros. Os bancos que estão controlando toda essa movimentação anunciaram que os investidores que ofertassem menos que o teto da faixa indicativa da oferta, que vai de 76,50 a 82,50, ficariam sem ações. Isso porque a demanda de papéis está bem acima daquilo que está sendo ofertado. No mercado cinza, as ações chegaram a ser negociadas até 17% acima do topo da faixa. O período de subscrição para conseguir os papéis da companhia terminou e a estreia, né, foi exatamente agora na quinta-feira, né? Agora na quinta-feira. No caso das ações precificarem no teto da faixa indicativa, a Porsche terá um valor de mercado de 75,2 bilhões de euros. No vídeo do fim de semana eu atualizo como é que foi a evolução da abertura do capital da empresa. Caso isso aconteça, ela se tornará a segunda maior empresa alemã listada em bolsa, ficando atrás apenas da Deutsche Telekom. O IPO, nesse caso, também será o maior realizado na Europa desde 1999. Isso em um momento em que as bolsas estão em tendência de queda por conta dos temores de recessão e da alta de juros lá no continente europeu. Segundo a Reuters, investidores âncoras reservaram 40% das ações da oferta. Entre os nomes desse grupo estão o Qatar Investment Authority, o Fundo Soberano do Qatar, que está comprando 4,99% da oferta, o ADQ de Abu Dhabi, do Emirados Árabes, que está investindo 350 milhões de euros, a gestora internacional The Hove Price e o Fundo Soberano da Noruega investiram ambos 750 milhões de euros. A Volkswagen, em um documento, declarou que metade do dinheiro proveniente do IPO deve ser utilizado em um dividendo especial e o restante será alocado em um fundo voltado ao desenvolvimento de baterias mais potentes. A companhia recentemente vem buscando levantar dinheiro para investir em carros elétricos, bem como em softwares, enquanto tenta se manter competitiva no mercado automobilístico. Muito bom, vamos aguardar e eu atualizo vocês no final de semana, mas o fato é que estamos já há algum tempo aí destacando essa abertura aí de capital da Porsche e esse mercado de luxo busca, né, sempre muito interesse, tem sempre uma busca aí dos grandes players, dos grandes investidores, porque entendem que esse é um mercado competitivo, esse é um mercado resiliente do ponto de vista de valor, né? Então, é um mercado que tem potencial, vamos dizer assim. É um oceano azul, onde se destacam grandes marcas que se transformam em ícones, né, em grifes, né, e que tem um cliente de alta renda e que esse cliente não sente crise, né? Essa é a verdade. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!